Ora, muito boa tarde. Nós estamos hoje aqui para falar de mobilidade e educação rodoviária, que são temáticas cada vez mais caras que nós temos em termos de educação rodoviária, porque são preocupações da União Europeia, mais particularmente desde o início do século XXI. Dado que a preocupação tem sido em incentivar uma cultura de mobilidade cada vez mais sustentável, racional, através de novas políticas e soluções que têm a ver com uma nova percepção dos territórios e também com um diferente planeamento territorial. Bom, assim têm sido desenvolvidas muitas ações de sensibilização, nomeadamente promoção de modos de deslocação mais sustentáveis e seguros, que possibilitam não só cumprimentos da redução das emissões de carbono, mas também outros gases com efeitos de estufa. E, obviamente, temos recorrido a meios de deslocação cada vez mais sustentáveis e seguros, a pé, em bicicleta e em transportes públicos, por forma também a minimizar os efeitos negativos da poluição. Bom, o que se pretende com este webinar é demonstrar que existem é partilhar um projeto que pode ser inspirador e que pode ter como consequência também mudanças de comportamento e de transformações de hábitos sociais. Eu não vou demorar mais, nós convidamos para estar presentes o coordenador do projeto Fixity, que foi promovido pela Associação de Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, GAR, na zona do Alentejo, nomeadamente Évora. Vamos ter também uma professora da Escola André de Rezende, a professora Lina Bolas, e duas alunas, a Maria Noites e a Graça Noites, que vão testemunhar os impactos do projeto na sua vida. E sendo assim, eu passava já a intervenção ao coordenador do projeto, Fernando Moital. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje a convite da Direção-Geral de Educação. Também quero agradecer o convite. Quero também agradecer a presença da professora Lina Bolas e das alunas Graça, Maria e da sua mãe Sara. E também agradecer às escolas que nos acolheram aqui em Évora, por onde nós passámos em 2019. Vou só aqui pôr aqui o meu temporizador também a funcionar para dar esta questão do tempo correr bem. Passo então agora aqui a apresentar a apresentação que preparei para vos explicar e para vos mostrar aqui o nosso projeto. Portanto, o nosso projeto chama-se Fixity, tem o subtítulo Quando as crianças e jovens pensam a mobilidade. Foi promovido por uma associação aqui de Évora chamada GAR, tem ali o endereço depois gar.pt se estiverem interessados, e o site do projeto está em www.fishcity.net. Ao longo desta apresentação vou tentar repartir nestes momentos, falar um bocadinho do projeto e do seu enquadramento, falar um pouco sobre a mobilidade, o que é que importa falar sobre isto, e é muito mais do que falar de ambiente, economia e saúde, mas estes são tópicos que estão muito conexos com o tema da mobilidade. Falar, claro, do projeto Fixity, que é o que nos traz aqui, o que é isto, como é que correu, que resultados, que futuro é que isto tem. E depois, em último lugar, para nos desafiarem, porque neste momento, neste último ano, temos estado na gaveta por várias razões. A razão maior, de facto, é esta razão que despassa todos e tudo, não é? A da pandemia, mas não é só, quer dizer, estes projetos que se fazem têm uma duração limitada e depois, se não são solicitados, correm o risco de ficar na gaveta, que é tudo aquilo que nós não queremos, uma vez que é um tema e é um projeto que nos entusiasma e nos apaixona bastante.
Portanto, este projeto Fish City teve o financiamento do Fundo Ambiental, portanto é um fundo nacional com dinheiros europeus, ocorreu entre agosto, que foi a data da aprovação da assinatura formal da aprovação do projeto, e dia 15 de novembro já tínhamos que estar a enviar os relatórios finais do projeto. Portanto, tivemos muito pouco tempo para desenvolver este projeto, portanto, conceber os materiais, convocar as escolas, ir às escolas e no final fazer o relatório. Portanto, isto foi tudo muito à pressa, infelizmente, portanto, não foi o melhor contexto de trabalho, mas foi uma oportunidade. Portanto, estivemos em 3 escolas, estiveram connosco cerca de 600 alunos. A GAR é uma associação que tem já alguns anos e que desenvolve algumas atividades que vocês podem ver também no nosso site. O Álcool Kart é um kart que simula a condução com pessoas sob o efeito do álcool. O Garódromo é um espaço aqui em Évora onde se pode praticar e ensinar a bicicleta, por exemplo, e as leis da circulação rodoviária. Crónicas de rádio, portanto há aqui uma série, o Road Park em Arraiolos que também temos, portanto há aqui uma série de atividades que vocês podem consultar acerca da nossa associação. Este projeto também já agora, uma das coisas, um dos tópicos que me agrada bastante em todos os projetos de trabalho é a prestação de contas no final, não é? Portanto, nós trabalhamos com dinheiros públicos e gostamos muito de mostrar como é que gastamos o nosso dinheiro. Portanto, esse é o custo total do projeto, o que gastamos, o que estava orçamentado e o que gastamos. Isto tudo está no nosso site, os nossos fornecedores, portanto, isto está bem explicadinho no relatório que enviamos e está bem explicadinho para todos os cidadãos que visitem o nosso site. Não me vou alongar aqui, porque vocês podem vê-lo no nosso site. Seguidamente, o nosso subtítulo é Quando as crianças e jovens pensam a mobilidade. Porque é que isto é importante? Porque mais do que, eu não sei, foi essa tentativa que fizemos, mais do que ir às escolas e levar conhecimento, aquilo que nos interessava muito era levar pensamento e reflexão crítica. Isso é muito mais interessante para nós, pensarmos a nossa mobilidade, pensarmos os efeitos da mobilidade que exerce, que consequências é que a mobilidade que escolhemos ou que somos condicionados a escolher, que efeitos é que isso tem nas nossas vidas, como é que nós podemos alterar isso. Portanto, nós gostamos muito deste subtítulo porque realmente reflete aquilo que nós ensaiámos e tentámos, umas vezes achamos que conseguimos e outras vezes provavelmente não, mas pôr as crianças a pensar sobre este tópico da mobilidade, que é um tópico que nos condiciona o nosso cotidiano, que condiciona as nossas vidas, sem nós darmos por isso, muitas das vezes. E, portanto, porque é que este tópico aqui interessa? Interessa porque há consequências que são mais óbvias e há outras que menos óbvias. E há outra que eu penso ter, não posso dizer isto sem ter descoberto, mas fiquei atento mais a ela. Portanto, as consequências mais óbvias do tipo de mobilidade que nós temos vindo a incrementar nos últimos 50, 60 anos, não é? Com a posse e uso do carro diariamente, tem a ver com a saúde. E a saúde, como é que nos pode afetar? Bom, logo à partida com a qualidade do ar. Se nós imaginarmos, por exemplo, que as partículas que saem dos tubos de escape são de 20 vezes mais pequeninas que o diâmetro de um cabelo, podemos imaginar facilmente que essas partículas entram nos nossos pulmões, entram na nossa circulação sanguínea, por aí fora. Portanto, os efeitos nefastos sobre a nossa saúde estão estudados e são graves e têm consequências a médio e a longo prazo. Depois, uma cidade que é planeada em função dos carros, a maior parte das cidades em que nós vivemos, falo também por experiência própria aqui de Évora, é uma cidade que nos últimos anos
à semelhança de tantas outras, foi planeada em função dos carros, é uma cidade que quer dizer, nestas coisas da mobilidade, como entre outras coisas, quando privilegiamos uma coisa é em detrimento de outra. Aqui, se privilegiamos a mobilidade em função dos carros, obviamente, quem é que sai prejudicado? As pessoas numa situação assim mais lata. E, portanto, quando se planeia a cidade, vão-se alocar espaços e recursos para os carros. Portanto, ficam a faltar espaço para as pessoas, recursos para andar a pé, recursos para andar de bicicleta, recursos para promover a boa mobilidade dos portadores de deficiência, por exemplo, que se nós vimos, e dos idosos, que se nós repararmos bem nas nossas cidades, desapareceram. Portanto, a minha experiência em Évora, eu acho que não deve ser assim tão contrastante com muitas das vossas cidades, quer dizer, vê-se muito mais facilmente pessoas a passear um cão do que crianças na rua. As crianças saíram do espaço público. E se as crianças saem do espaço público na infância, depois também vai ser mais difícil fazer com que elas saiam e ocupem o espaço público na sua juventude, muitas das vezes. Aqui deixo-vos aqui também só um tópico, porque foi um tópico que me despertou ao longo das atividades que fomos desenvolvendo nas escolas, a mobilidade e a indisciplina. O que é que isto tem a ver? É só para um tópico para pensarmos e refletirmos um bocadinho, mas eu acho que este tópico da indisciplina e da mobilidade, desta mobilidade autocêntrica em que vivemos, estão correlacionadas. E estão correlacionadas porquê? Porque ir para a escola, ir de casa para a escola com os amigos no espaço público, a pé ou de bicicleta, é um momento de convívio entre pares. Estes momentos de convívio entre pares são insubstituíveis na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Se atendermos ao estilo de vida que levamos, e isso acentuou-se ainda mais nos períodos em que nós vivemos agora de pandemia, em que estamos cada vez mais enclausurados, os momentos de convívio entre pares, as poucas oportunidades que as crianças e jovens têm de conviver entre eles, é onde? É na sala de aula. E, portanto, eu, no meu entendimento, vejo aqui como hipótese, que uma das causas, não, claro que não é a única, eu não sou ingênuo ao ponto de pensar que é a única causa, não é? Mas eu acho que esta causa concorre. Portanto, quando as crianças deixam de ter momentos de conviver entre pares de uma forma livre e saudável, esse espaço é transferido para outro, nomeadamente para a sala de aula. Depois, aquilo que nós estamos, assim, aquilo que as crianças vivenciam, nós os adultos não nos apercebemos, se calhar, muito bem. Não é? Nós queixamos, às vezes, estão sempre no sofá, que não saem de casa, etc. Mas estamos cheios de medos e, portanto, o que nós temos feito nos últimos anos e as cidades autocêntricas, uma das consequências é essa, enclausuram as crianças. Aquilo que devíamos estar a pensar, e algumas cidades estão a fazê-lo já de uma forma continuada e persistente, um dos exemplos que dá aqui na Península Ibérica, por exemplo, é a cidade de Pontevedra, que foi muito influenciada por um pedagogo que eu admiro bastante e que me influenciou muito, italiano, chamado Francesco Tonucci, que eu vos aconselho a ler, e esta imagem que tenho aqui do lado direito, Frato 98, é o pseudónimo do Francisco Tonucci, quando faz estes desenhos relacionados com a pedagogia e muito neste tema da mobilidade. Depois, em relação ao projeto, o projeto atuava fora e dentro da escola, atuava fora da escola com duas atividades. A primeira, mais evidente delas todas, era o nosso fiche móvel, portanto, era um senhor, que é este que está aqui na fotografia, que ia levar a sua criança à escola. E como é que, portanto, ele fazia como os outros todos, portanto, tinha que ir até à porta da escola e levava, e portanto, depois a criança, que era este bonequinho de peluche que mal se vê aqui, isto tinha que ter um caráter também assim risível, obviamente, com uma grua, era encaminhado, era deixado na escola. Pronto, isto no fundo era um lado cómico aqui que nós queríamos dar a este momento do cotidiano das nossas escolas, portanto, a entregue e a recolha das crianças crianças e jovens à porta da escola. Nós achávamos que era uma grande provocação que estávamos a fazer e uma chamada de atenção àquilo que estávamos a fazer dentro da escola. A outra atividade menos visível que nós ensaiámos fazer também no exterior foi instalar um sensor de qualidade do ar, nomeadamente de partículas
partículas que são comuns e que estão correlacionadas com a poluição dos carros. A poluição aqui dos carros decorre, não só, decorre dos tubos de escape, obviamente, da queima dos combustíveis, mas também decorre, por exemplo, do desgaste dos pneus, do desgaste das pastilhas de travão, etc. Portanto, são pequenas partículas que andam no ar e que nós inalamos. E, portanto, nós instalámos este sensor. A nossa ideia era ver as variações, ver se conseguimos detectar variações entre, por exemplo, as 3 da manhã e as 8 da manhã. E depois daqui no final já vos dizemos se conseguimos ou não, está bem? Portanto, digo já porque eu digo já que eu agora não tinha este slide aqui presente, portanto isto fica já aqui arrumado. Portanto, o que é que nós realmente colhemos muitos dados, mas não tínhamos a certeza. Portanto, os nossos sensores custaram à volta de 500 euros e a montagem, a configuração. Tivemos a sorte de ter uma pessoa brilhante connosco a fazer este trabalho, a montar connosco estes sensores, mas não tínhamos a certeza do grau de correção dos dados que estávamos a medir. Portanto, não sabíamos até que ponto é que os dados eram fiáveis. E já depois do projeto terminar, enquanto os nossos sensores custavam 500 euros, os da Universidade de Évora, largos milhares de euros, portanto, e com técnicos, obviamente, credenciados na matéria. E o que é que nós fizemos? Instalámos o nosso sensor junto aos sensores da Universidade de Évora para perceber até que ponto é que os nossos estavam calibrados. E o que é que aconteceu, entretanto? A pandemia não teve culpa nenhuma, mas como as nossas caixas dos sensores foram fabricadas em impressoras 3D a partir da amido de milho, para sermos mais ecológicos, veio um bocadinho de calor e as caixas derreteram. Portanto, ficámos sem perceber até que ponto é que os dados que recolhemos estavam calibrados ou não e faziam sentido. Portanto, esse trabalho ficámos a meio, é um facto. Falhámos aqui, mas faz parte, não é? Só não falha quem não faz. Depois, dentro da escola, tivemos 3 momentos. Portanto, um momento em que os jovens, portanto, turma a turma, passávamos pelo espaço onde nós estávamos, pela nossa mesa da mobilidade e pela exposição Évora 2.0. Depois temos um momento 2, portanto, passado uma semana ou 2, voltámos à escola para devolver aquilo que aprendemos com os alunos. E o momento 3, um dos objetivos maiores do nosso projeto era, portanto, foi devolver e foi fazer com a ajuda dos alunos um plano de mobilidade para a escola. Portanto, ou a sua promessa. Eu deixo aqui uma interrogação e também espero depois ter um bocadinho de tempo para falar sobre isto. Portanto, o primeiro momento teve a ver com a mesa da mobilidade. O que é isto da mesa da mobilidade? Basicamente era uma fotografia aérea bastante grande da cidade de Évora, onde estavam representados os bairros todos de Évora, e à volta dessa mesa era um pretexto para falarmos como é que vocês vêm para a escola, como é que gostariam de vir, o que é que vos impede de vir como vocês gostariam de vir. Portanto, isso era uma conversa muito participada, foi sempre uma conversa muito participada, portanto, e esta mesa da mobilidade fazia-nos conversar, fazia-nos pensar. E, portanto, aquilo que vocês estão aqui a ver, eventualmente, esta é a escola, e o que é que nós estamos aqui a ver? Portanto, a vermelho é onde as crianças moram, sensivelmente, e, portanto, é vermelho, vamos aqui situar, por exemplo, aqui neste caso aqui, há uma criança que mora nesta zona de Évora, e vem de carro todos os dias, e o seu desejo, e está a ver, gostava de vir de bicicleta. E aí há a pergunta, quando lhe perguntamos o que é que lhe impede de mudar, porquê? Porque aquilo que está na origem, ou aquilo que decorre, ou aquilo que impede a criança de poder vir no meio que quer, são razões de ordem interna, de ordem interna da família, ou porque o pai não deixa, ou porque não tem bicicleta, ou por outra razão qualquer. Enquanto, por exemplo, aqui vê, a cidade não tem condições para eu vir a bicicleta, por exemplo. Pronto, nós até nunca percebemos muito bem o que é que está por trás do A, não é? Se é o facto de não ter bicicleta, se é o pai não deixa porque a cidade é incompatível com o nível de segurança que os pais exigem. Portanto, como ficámos... Portanto, é para discutir. Depois tínhamos estes layers, estas camadas que colocávamos com o epicentro na escola, e portanto que eu já vou passar aqui a explicar. Portanto, aqui estes círculos concêntricos são de 500 metros e 1000 metros, e estão aqui a ver uns preços a vermelho e a verde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós morássemos, isto também suscitou bastante discussão, se nós morássemos nesta zona e se viéssemos de carro, o nosso pai, a nossa mãe, o que gastaria em média 5 euros por semana, todos os custos incluídos. Se viéssemos a pé,
seria justo, o pai deixa de gastar 5 euros e a criança passa a receber 3. Portanto, a criança ou o aluno ganha 3 e o pai ainda poupa 2. Se vier de bicicleta tem que ser um bocadinho menos porque o pai ou a mãe já deram a bicicleta. E portanto o raciocínio era, se mudarmos o nosso transporte, todos ficamos a ganhar. O que é que nós temos aqui deste lado? É uma espécie de gráfico. Eu quero dizer-vos, queria chamar-vos a atenção, que para fazer este tipo de atividade, eu tinha inicialmente 10 euros para fazer isto numa escola. E, portanto, consegui com o Fundamental ter 10.000 euros. Portanto, para todos aqueles que queiram fazer um exercício desta natureza, eu estarei disponível para vos ajudar com quase recursos nenhuns a fazer coisas muito parecidas com estas. Portanto, não quer dizer que não consigamos fazer chegar aí o nosso projeto e os nossos materiais, etc. Mas isso é sempre às vezes mais complicado. Este aqui é um quadro resumo, portanto, nesta turma a maioria vinham de carro, logo a seguir vinham a pé e só um é que vinha de bicicleta. Qual era o desejo deles? O desejo deles era, maioritariamente, era vir de bicicleta. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que a partir do secundário ninguém quer vir bicicleta. Portanto, enquanto no segundo e terceiro ciclo, eventualmente no primeiro, o sonho é vir de bicicleta para a escola, nem é a pé, nem ninguém falou em transportes públicos, por exemplo, aqui nesta turma. O grande desejo, a partir do secundário, é vir de moto. E, portanto, o que é que nós achamos? A fazer-se esta atividade faz muito mais sentido a quem ainda não mudou o chip, não é? Portanto, isto faz sentido é fazer nas escolas do primeiro, segundo e terceiro ciclo. Se calhar no terceiro ciclo já vem tarde. Depois, o segundo tópico, o segundo equipamento que tínhamos era uma exposição. Eu dou-vos conta aqui 2 ou 3 que achamos bastante interessantes. Portanto, isto aqui são imagens de um arquiteto famosíssimo dinamarquês que trabalha estas questões não é um desenho nosso, isto não foi nós que inventámos, mas portanto, são cidades que estão inclinadas para o mundo dos carros ou são cidades que estão inclinadas para o mundo das pessoas, da bicicleta, do andar a pé e do transporte público. Portanto, era para ver na tua cidade onde é que está. Obviamente que eles todos perceberam, quase todos perceberam onde é que estava. A exposição apela muito à interação entre as pessoas. Aqui, talvez vem gastar 100.000 euros connosco, portanto, havia hipótese, o fio traduz, o comprimento do fio são 100.000 euros que nós vamos gastando em função das opções que vamos tomando. Esta linha de opções é do andar a pé, esta linha de opções é da bicicleta, esta é do transporte público e esta do carro. E, portanto, nós temos que escolher 4 e gastamos os fios. Obviamente, por exemplo, temos aqui alguém que escolhe muito estas aqui, portanto, estão a privilegiar o carro, portanto, não conseguimos passar a nossa mensagem. Aqui são mudanças em mim e na minha família que eu posso fazer para andar a pé, para andar de bicicleta e, portanto, temos aqui várias opções e as crianças ou os alunos aqui com bolinhas mudavam e pedimos sempre, nós achamos que podemos sempre aprender muito com as perguntas que nos fazem, com os comentários que nos fazem e com as brincadeiras que nos fazem. São sempre momentos de forte aprendizagem, não queremos desperdiçar e tínhamos post-its à disposição para fazerem aqui os comentários. Este aqui é um painel vazio. Este aqui é o momento da exposição, em que explicávamos a exposição e só depois é que iam ver. Este é um momento muito simbólico, porque este menino aqui na sessão anterior perguntava tanto e insistia tanto, quando chegou ao fim da primeira sessão, pediu para ficar. Eu impus-lhe a condição, só ficas se fores tu a explicar aos teus colegas que vêm a seguir. E foi a melhor sessão de todas. Portanto, entre todas aquelas que eu fiz e a deste menino, dele bateu-me aos pontos completamente, os meninos, os colegas dele estavam completamente atentos ao que ele estava a explicar. Portanto, foi uma excelente opção dar esta oportunidade a este menino. Depois, o momento 2, em que nós viemos devolver um pouco aquilo que tínhamos aprendido com as crianças e com os alunos, voltámos a trazer a exposição, o fixe móvel já não, e portanto aqui a ideia foi um desafio grande, foi sentá-los à volta, portanto tentámos fazer isto nas 3 escolas, numa resultou muito bem, na outra nem tanto, na outra não chegámos a fazer, portanto aqui foi uma conferência dada em cima de uma bicicleta, isto é já no final, e a ideia era discutir e com 80, 90 crianças não é fácil ter as crianças atentas. Eu achei que a bicicleta me ajudaria a dinamizar a ação e eu acho que aqui, por acaso na escola que era então da Maria e da Graça, acho que correu bem. Estou quase a terminar, já estou nos 20 minutos, mas acho que em 2 minutos consigo acabar. Portanto, no final, já o projeto no seu termo, em novembro de 2019, desenvolvemos os planos de mobilidade. Basicamente, estes gráficos decorrem daquela mesa da mobilidade, onde a situação presente vou dar aqui para uma escola, a maior parte deles vem de carro para a escola, muito poucos queriam
continuar a vir de carro, alguns deles iam a pé, há uma ligeiramente acréscimo, e depois o grande acréscimo é, de facto, as crianças desejam, nestas idades, vir de bicicleta para a escola. O que é que não os deixa vir de bicicleta? É o contexto familiar, explica a não opção por aquilo que eles desejam, segundo as crianças, segundo os alunos. Depois pegámos no índice de pedonalidade da ACAM, que é uma associação que trabalha também as questões da mobilidade em Lisboa, e terminámos, aqui via-se, falha, não é bem falha nossa, não posso dizer que é falha nossa, não tivemos tempo para fazer isto com as crianças, idealmente estes índices iam ser feitos e testados com as crianças, não tivemos tempo, portanto eu que fiz isto, peguei em 2 percursos, desenhei o índice, para perceber até que ponto é que eram trajetos amigos da mobilidade a pé ou não. Depois, este é o último slide que tenho, ficámos satisfeitos. Bom, dado todos os constrangimentos que tivemos e o pouco tempo que tivemos, sim, obviamente. Agora, procuramos novas formas de continuar, de melhorar e de colaborar. Deixo-vos aqui o meu contacto e o site novamente e, portanto, depois no final, se houver um pequeno debate, responderei com muito gosto às vossas questões. Vou dar a palavra e peço desculpa por este bocadinho que levei a mais e aos colegas que vão falar a seguir. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Foi realmente muito interessante escutá-lo a explicar o projeto e, obviamente, que agora queremos ouvir a professora explicar-nos as razões que motivaram realmente o agrupamento a acolher este projeto. Peço à professora Lina Bolas, se estiver, então. Muito boa tarde. Eu sou Lina Bolas, professora do grupo 220 na Escola André de Rezende de Évora, do agrupamento de escolas Gabriel Pereira, e tenho também a cidadania e desenvolvimento no segundo ciclo em algumas turmas, para além de coordenar educação para a cidadania na escola. Então, venho dar testemunho da implementação do projeto Fish City no agrupamento de escolas Gabriel Pereira, mais concretamente na Escola André de Rezende, dizendo desde já que o grande mérito é da GAR e do Fernando Moital. O mérito da escola é só o estar aberta à comunidade e acolher todos os contributos que podem ajudar-nos na questão da cidadania e desenvolvimento a responder a problemas nossos. Então, divido a minha intervenção em 4 assuntos, ou 4 aspectos, que vou tentar que sejam curtos, mas claros, que são os problemas de mobilidade que nós sentimos na André de Rezende, os motivos pelos quais decidimos acolher o projeto e ficámos satisfeitos com o projeto na escola, como é que implementámos, o que é que fizemos e que reflexos é que sentimos dessa implementação. Claro que não venho aqui apresentar isto como um modelo para as outras escolas, mas como um testemunho daquilo que fizemos com as nossas limitações, os nossos constrangimentos humanos e organizacionais que todas as escolas penso que têm. Então, eu não sei se estou em modo de apresentação, se estão a ver em modo de apresentação. Não está no modo de apresentação. Não está? Vou tentar então que esteja. Mas não me parece que esteja a conseguir. Já está. Então, o projeto Fish City, quando as crianças e jovens pensam a mobilidade, aparece-nos, desculpem, para
contribuir para resolver problemas que sentimos na nossa escola. Que tipo de problemas? Grande maioria dos alunos desloca-se para a escola de automóvel, o que faz com que haja uma grande concentração de trânsito automóvel junto à escola, que traz constrangimentos de várias ordens. Traz dificuldades na chegada à escola e, portanto, na entrada a horas, traz dificuldades no escoamento de trânsito nas zonas circundantes, traz alguma perigosidade para os peões, traz dificuldade para os residentes e traz todas as outras dificuldades que nós sabemos que estão inerentes à sobreutilização do automóvel, que são aquelas dificuldades que o Fernando já falou, as ambientais, as de saúde, eventualmente, eu também não tinha pensado nisso, as de comportamento dos alunos, e esse já era um problema sentido por nós. Então, quando a GAR, e o Fernando Moital mais concretamente, nos propõe o desenvolvimento deste projeto, nós decidimos acolher porque respondia às nossas preocupações. Respondia a preocupações de consciencializar as crianças e as famílias para a necessidade de reduzirmos o trânsito automóvel na ida para a escola. E também, por outro lado, nós somos sensíveis a esta questão da segurança rodoviária e da mobilidade, porque estamos comprometidos com o projeto Serpente Papaléguas, que é um jogo de mobilidade, que é uma campanha europeia que se chama Jogo da Mobilidade, para incentivar viagens saudáveis nas idas para a escola, saudáveis e sustentáveis, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um jogo promovido pela Câmara Municipal em parceria com as escolas, e uma vez que estamos comprometidos com essa campanha, também vinha responder às nossas preocupações de assumir aqui um comportamento de tentativa de mudança e de adesão a uma maneira de chegar à escola que seja mais amiga do ambiente e mais sustentável. Para além disso, no nosso projeto educativo, a criação de sinergias com a comunidade é um desígnio. Temos sempre a ideia e o objetivo de estar abertos e de colaborar com a comunidade. Ainda ser o contexto ideal, ou ser um contexto muito bom para pensar sobre problemas e refletir sobre soluções, pôr os nossos alunos a pensar, a ser reflexivos e críticos. Gostámos muito dos materiais, nós não teríamos conseguido aceder a materiais deste tipo se não fosse através do Fernando Moital, e portanto era uma mais-valia para o nosso trabalho, e é uma abordagem que vai ao encontro das orientações do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Aborda os conteúdos associando-os a situações e problemas do cotidiano dos alunos, dos nossos problemas de escola, do nosso meio, da nossa cidade, recorre a materiais e recursos que são diversificados e, portanto, põe a tónica em elementos um bocadinho fora da caixa para os alunos, que é muito importante. Promovem, como é desígnio do perfil dos alunos, de modo sistemático e intencional, neste caso fora da sala de aula, atividades que permitem ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões. Tudo isto o projeto Fish City nos dá. E claro que foi uma oportunidade de, em educação para a cidadania e mais concretamente na temática, no domínio da segurança rodoviária, termos aqui uma resposta e uma colaboração muito útil. Então, o que é que decidimos fazer? Não impor à partida, mas reunir os professores de Cidadania e Desenvolvimento com o Fernando Moital para ele lhes apresentar o projeto. Claro que eu também podia ter feito isso enquanto coordenadora,
mas achei que os professores conhecerem o projeto em primeira mão e na primeira pessoa era mais interessante. Ficaram motivados e decidimos participar, dando o pontapé de saída com a cidadania e desenvolvimento, as aulas de cidadania e desenvolvimento. Mas só tínhamos 2 dias na nossa escola, o projeto só estaria 2 dias na nossa escola, pelo menos à partida. Então, que turmas escolher foi um problema, que turmas escolher para participarem no projeto. De acordo com a nossa estratégia de educação para a cidadania, a segurança rodoviária está no 5º ano. Em termos de segundo e terceiro ciclo, está no 5º ano. E está também no primeiro ciclo e está também no secundário. Mas na nossa escola estava só no 5º ano. Mas achámos que era redutor uma atividade destas, que pode ajudar a pensar um problema que é da escola, que é da cidade, ficar só no 5º ano. Então, não nos ligámos muito à nossa estratégia de educação para a cidadania em termos de desenvolvimento dos domínios e decidimos abrir a todos os anos. Contudo, não era possível para todas as turmas, porque tínhamos 30 e tal turmas. Fizemos uma leitura dos horários e em função de quando é que os alunos tinham cidadania e desenvolvimento ou quando é que tinham geografia, porque a grande maioria das pessoas de cidadania e desenvolvimento da nossa escola também dá geografia, escolhemos os dias com o Fernando em que pudéssemos pôr mais turmas. E pronto, foi um constrangimento, é um constrangimento, os alunos têm horários, os horários ditam um pouco as nossas vivências na escola e teve que ser por aí. Conseguimos então pôr 9 turmas em 2 dias e os diretores de turma foram naturalmente informados do projeto para o inserirem no currículo da turma, no projeto curricular, e para os professores das turmas que foram participar conhecerem o projeto e poderem fazer as suas interações e articulações com ele, com as atividades. Então, em termos de observar o fiche móvel e se interrogar sobre a sua performance e se questionar sobre ele, toda a escola teve a oportunidade de ver alunos, professores, pais, funcionários, e penso que foi uma forma de agitar consciências e até de trazer algum sentido lúdico, alguma brincadeira, trazer lúdica à escola, que também faz muita falta e é importante haver alguma agitação. Então, todos e cada um dos alunos das 9 turmas participaram na mesa da mobilidade, com as suas, cada um disse sim, como é que vinha, como é que gostaria de vir, porque é que não vinha como gostaria de vir, e pensou a sua mobilidade para a escola, verificaram em cada bairro quantos alunos vinham e como, e pronto, claro que fizeram isto durante 1 hora, não é? 1 hora para cada turma, com o Fernando, com o professor da turma, e também aquela atividade plenária final. Todos os miúdos que participaram na mesa da mobilidade e na exposição estiveram no plenário e tiveram a oportunidade de fazer as suas reflexões, dar as suas sugestões. De qualquer forma, de um modo mais efetivo e mais focado nas aulas de cidadania, seguiram-se então debates, registro de conclusões sobre o uso e abuso do automóvel e suas causas e consequências. Ligámos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no 5º ano, então, principalmente no 5º ano, mas até noutras turmas, os professores de Cidadania e Desenvolvimento ligaram também este debate às questões das regras de segurança para peões, para passageiros de veículos, para ciclistas, que são as perspectivas em que os nossos alunos circulam na cidade. Dependendo dos anos e das turmas e dos professores, porque temos que ser sinceros, dependendo do professor ser mais ou menos comprometido com as causas e com as questões, houve alguma articulação e algum desenvolvimento noutras áreas do currículo, nomeadamente em geografia, foram problematizadas e debatidas interrelações entre fenómenos e espaços geográficos, uma vez que no 8º ano em geografia se estuda a cidade
e a sua organização e a distribuição demográfica. E nos nonos anos, em alguns nonos anos, pelo menos na disciplina de Fisicoquímica, foi tratada a questão da acumulação de gases na atmosfera e o enfoque no desenvolvimento tecnológico e nas consequências socioambientais do desenvolvimento tecnológico. Que tipo de reflexos é que nós verificamos no nosso agrupamento ou na nossa escola? Claro que não continuamos, porque veio a pandemia e veio todo o medo de estarmos a juntar muitos alunos, mas pensamos que temos sinais inequívocos de que conseguimos mexer nas consciências. Por exemplo, um grupo de alunas projetou uma aplicação para a gestão de boleias para a escola, a que chamou Viagem Verde, e apresentou à Câmara Municipal. Seria a construção de uma aplicação para os alunos, em função dos seus bairros e da sua localização geográfica, se organizarem nas boleias para a escola. A participação no jogo Serpente Papa Léguas desse ano, que foi depois, um pouco depois desta atividade, foi em massa. Os alunos participaram imenso. É um jogo em que eles têm que fazer viagens sustentáveis para a escola e ganham pontos em função disso durante uma semana, e participaram em massa e com grande empenho. Além disso, notamos desde aí até agora, e continuamos a notar, um aumento do uso da bicicleta como meio de transporte para a escola, e notamos isto em quê? É que os dispositivos de estacionamento de bicicletas, também não são assim tantos, mas que tinham sempre 2 ou 3 bicicletas, neste momento estão cheios e já temos que pôr mais. Agora, não é fácil para os alunos virem de bicicleta para a escola, porque a escola os acessos à escola não são fáceis, os acessos da cidade, e aí tem que haver uma intervenção que não está nas mãos da escola. E neste momento estamos a ter reuniões entre as autoridades locais e a nossa escola. O Conselho Geral deu o pontapé de saída, penso que a Associação de Pais também está preocupada com isto, e com base nas nossas preocupações e no plano de mobilidade que nasceu deste projeto, nós estamos a ter reuniões com as autoridades locais no sentido de fazer o quê? Ter uma intervenção na cidade, na estrada de acesso à escola, que é uma estrada de sentido único, mas que é larga e há vários carros sempre em segunda fila, tentar reduzir o espaço para o carro, pôr o espaço para um só carro e não haver espaço para segunda fila, e alargando o espaço para a caminhar e para peões e uma ciclovia. Pedimos também uma intervenção no sentido de haver uma facilitação, digamos assim, desde a ecopista, que não é muito longe da escola, até à escola, porque desde a ecopista até à escola há alguns impedimentos e algumas barreiras que tornam a vida mais difícil aos ciclistas, e portanto estamos neste momento com toda a comunidade sensibilizada e a ter reuniões com a Câmara. Também penso que já me excedi, mas não sei. Muito obrigada, professora, pelo seu testemunho. De facto, cada vez mais nós temos de ter relações dinâmicas com a comunidade e, portanto, isto aqui demonstra realmente que vocês incitaram uma prática de colaboração corresponsável, com propósitos de compromisso e visando, neste caso, os benefícios de todos. Agora, gostava também que ouvíssemos, tivéssemos a possibilidade de ouvir as alunas Graça Noites e Maria Noites. Graça Noites é uma aluna do ensino secundário e eu gostava que ela neste momento apresentasse o seu testemunho relativamente aos impactos que o projeto teve na escola e nas próprias vidas pessoais, e também os pontos fortes e os pontos fracos. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Graça e no meu testemunho eu vou falar principalmente na importância que foi este projeto e a importância e o impacto que teve nos alunos e nos meus colegas.
após este projeto, muitos colegas meus começaram a reunir-se e a vir de bicicleta para a escola. Eu acho que foi muito importante a forma como foi abordado para nós este projeto, ou seja, ter sido um elemento externo e não apenas os professores a falarem connosco sobre isto, ter sido a Fernanda a ir lá apresentar o projeto. Também acho que a forma como apresentou este projeto e nos foi demonstrado as coisas foi uma forma muito cativante, porque foi durante um intervalo, no meu caso foi assim, e a forma como o Fernando nos estava a chamar a atenção com as atividades que lá estavam, acho que foi muito boa, porque normalmente para os alunos mais velhos começam a perder um pouco de interesse sobre este tipo de atividades e estes tipos de sensibilizações, e por exemplo, tinha uma atividade que era a mesa, onde o Fernando nos perguntava onde é que nós vivíamos. Eu acho que isso é uma forma muito boa de chamar a atenção das pessoas, porque nos toca de uma forma individual, porque está a perguntar onde é que é a casa de cada um, e tentar arranjar caminhos para essa pessoa se conseguir deslocar desde a sua casa até à escola. Na minha opinião, eu acho que a pandemia influenciou de uma forma muito positiva as nossas deslocações a pé e de bicicleta, porque as pessoas ficaram confinadas a casa e verem o seu meio de transporte ser a pé ou de bicicleta foi uma forma um pouco de se libertarem deste confinamento e estarem a socializar um pouco com as pessoas, com os vizinhos ou com alguém. E eu acho que fazerem isto, as pessoas poderem, em vez de pedir boleia ou aos pais e poderem ir a pé em bicicleta com os colegas, acho que também é muito importante para as suas autonomias e para melhorar as suas responsabilidades. Depois, eu escrevi aqui, que eu acho que nós, durante toda a nossa vida, desde o básico até ao terceiro ciclo, nós somos sempre muito acompanhados por este tipo de assuntos. E para mim, um ponto fraco nisto é o secundário não ter tanto acesso a este tipo de projetos. Por exemplo, no meu caso, eu só tomei conhecimento deste projeto porque me cativei pelas apresentações que estavam a ser feitas no intervalo, mas eu acho que o secundário se perde um pouco neste tipo de projetos e iniciativas, porque eu acho que é importante continuarmos, porque sempre tivemos, desde o básico até ao terceiro ciclo, muito presentes e em projetos e a meter-nos, e quando chegamos ao secundário perdemos um pouco, e eu acho que é importante continuarmos a manter a nossa presença e a sensibilizar os jovens de todas as idades, independentemente de serem mais jovens ou mais velhos, porque se é uma coisa que está tão presente no nosso dia-a-dia, porque é que só temos que cativar as crianças e quando tornamos adolescentes deixarmos de ter este tipo de assuntos tão presentes no nosso dia-a-dia? Pronto, acho que é isto. Ok, obrigada, Graça, pelo testemunho. Agora gostávamos de ouvir a Maria. Olá, boa tarde. Também é um prazer estar aqui hoje e obrigada pelo convite. Eu estive mais presente no projeto, ou seja, a minha turma foi uma das selecionadas para estar mesmo lá durante a mim foi na minha aula de cidadania, portanto estive mais dentro, estive lá penso que 1 hora, e eu achei que o projeto foi bastante dinâmico e captou-nos muito a nossa atenção, a forma como foi apresentado e mesmo pela sua informação, como a Graça também já referiu, da mesa da mobilidade, que foi muito positivo, pois, por exemplo, uma das coisas que mudou bastante na minha turma após esse projeto foi que eles, a partir dessa mesa da mobilidade, o Fernando ajudou-os a descobrir caminhos estradas e caminhos, atalhos, onde eles podiam cruzar uns com os outros para se juntarem, onde eles iam, a partir daí começaram a ir quase sempre todos juntos para a escola de bicicleta, a pé, o que também foi muito positivo. Por exemplo, nós alunos também temos sempre muita tendência a falar nas aulas, às vezes o intervalo não nos chega, portanto também foi uma parte boa para ter ali um espaço de convívio, e não só para tirar a nossa cabeça também da escola, dos nossos problemas, que para nós adolescentes também tudo é um fim do mundo e também é assim é um bom tempo para aliviar tudo. E não só isso, porque nós também temos muitas atividades, temos as nossas explicações,
é estas coisas deste género, e às vezes não temos tempo para o desporto, às vezes não temos a oportunidade, e esta caminhada ou este percurso de bicicleta de casa, escola e escola-casa, ou mesmo para almoçar em algum lado, também é muito positivo para a nossa saúde física, o que beneficia em tudo. Também achei muito, muito importante vir alguém de fora falar sobre isto, alguém que tem uma perspectiva diferente, pois nós, apesar de ouvirmos isto, por exemplo, eu estava nesse momento em Ciências e em Geografia a falar da poluição, o que calhou muito bem, pois foi na altura deste projeto, e achei uma coincidência mesmo engraçada porque bateu tudo certo, pronto. E estávamos a falar da camada do ozono, da poluição em geral. E acho que foi bom termos uma perspectiva diferente e falar mais especificamente sobre a educação rodoviária e a mobilidade, pois nós às vezes não temos não temos tanta informação sobre este assunto, que eu a partir daqui comecei a interessar-me muito mais e acho que é mesmo importante vir uma pessoa de fora, pois também é sempre tudo muito mais dinâmico do que irmos só para mais uma aula, ouvir falar sobre mais um tema qualquer. E acho que em cidadania também é muito importante haver essa atenção e numa conversa minha com a professora Teresa, nós também estávamos a falar que era importante termos educação rodoviária como... Não diria como disciplina, mas assim, pelo menos durante algum tempo, para nos informarmos, porque de facto nós também vamos ser o futuro e é mais fácil estarmos melhor preparados para o que aí vem, para não cometermos os mesmos erros. Também era para falar sobre mais sustentáveis, pois devido isto ao futuro mesmo, nós somos o futuro e temos de estar mais preparados para correr melhor, para a poluição afetar menos as nossas vidas, porque está constantemente a mudar e a afetar, e acho que também esta pandemia foi positivo para a poluição e também para nós termos mais vontade de sair de casa, de andar de bicicleta. O que eu também senti muita falta foi de ciclovias, porque eu queria ir andar de bicicleta e só havia a ecopista, mas também toda a gente pensou o mesmo, então estava com muita gente e eu não me sentia segura lá, nem só eu, nem eu com a minha irmã, por exemplo. Que é a Graça, e senti muito falta disso, e também o acesso lá não era nada fácil, mas pronto, acho que era isso, era tentar haver mais ciclovias para nós também podermos desfrutar disso também para caminhos para a escola, mesmo que seja só para um passeio. Mas sim, era isso, e gostei mesmo do projeto e acho que é mesmo bastante interessante. Gostava era que também tivesse ficado lá mais tempo para também outras turmas terem a oportunidade de o ver, porque foi mesmo importante, pelo menos para mim também. Obrigada. Obrigada, Maria, pela intervenção. Eu penso que realmente foi muito importante esta partilha deste projeto, realmente o projeto Fish City, quando as crianças e os jovens pensam a mobilidade, mostrou de facto que tinha uma capacidade para responder a uma série de questões e circunstâncias até com as quais a escola se debatia, e portanto daí a sua fácil aceitação, como a professora Lina referiu, e o facto de ter sido desenvolvido não só no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas também em outras disciplinas, permitiu realmente criar uma resposta e uma dinâmica perfeitamente ajustada à realidade e à própria comunidade educativa onde se inseriu, onde decorreu o projeto, não é? E são realmente, neste momento, são dinâmicas indispensáveis e digamos mesmo que estas parcerias com outras entidades ou parceiros da própria comunidade educativa ou outras instituições são de facto inevitáveis porque todos nós
nós acabamos por ter responsabilidades, não só na mudança de comportamentos, mas também no desenvolvimento do próprio conhecimento e de vários conhecimentos que podem ser essenciais. Neste caso foi em termos de mobilidade e educação rodoviária, mas em muitas áreas certamente poderiam ser, e a professora demonstrou que de facto havia ali outras questões entre aspas, um bocadinho ocultas, mas que estavam lá, faziam parte do projeto, e de facto todas estas experiências e todas estas possibilidades acabam por desenvolver uma cidadania mais ativa, mais responsável, e neste caso nós percebemos que a própria melhoria e o bem-estar da comunidade acabou por ser uma realidade devido a uma série de situações aqui enunciadas, como o facto até em termos de parietudas, os jovens e certamente também adultos começarem a utilizar mais a bicicleta, o ir para os seus empregos ou para a escola a pé também se tornou uma realidade mais ativa, não só porque as pessoas precisavam de se manter física e psicologicamente ativas, mas porque também, certamente, houve uma reflexão e houve uma consciencialização da importância de mudar os hábitos e que, obviamente, foi uma consequência também desta proposta desenvolvida quer pela GAR, quer pela escola, quer pela autarquia, sendo que, e isso parece-nos bastante interessante, já temos neste momento alguns resultados. Um deles é aquela construção do APP para a gestão das boleias, que a professora falou, mas também o facto de ter havido uma consciência da importância de se alterarem as estruturas rodoviárias, neste caso os acessos à escola, por forma a possibilitar a implementação destas práticas de cidadania, de mobilidade e educação rodoviária. Eu não sei se algum dos presentes tem alguma questão a fazer, se quiser colocar, nós estamos disponíveis, ainda temos aqui 1 ou 2 minutos. Não sei, então o que eu quero é agradecer a vossa presença, dizer que hoje de facto ficamos mais ricos e mais inspirados com este projeto que está disponível, continua disponível e que pode ser perfeitamente adaptado a cada comunidade educativa e às necessidades sentidas. E quero agradecer ao Fernando Moital, à professora Lina, à Maria e à Graça. Eu gostava que abrissem os vossos vídeos, que é para nós os vermos. E quero agradecer, obviamente, o apoio da doutora Helena Gil, do Jorge Santos e, obviamente, do doutor José Carlos Sousa, que contribuiu para que esta iniciativa tivesse lugar e seja divulgada posteriormente e vista. Muito obrigada, boa tarde, até breve e parabéns. Obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. Junto-me a vós agora nesta parte final deste webinar sobre mobilidade e educação rodoviária para agradecer, numa primeira fase, à Teresa André, à Helena Gil da equipa da Educação Rodoviária da Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação e ao Jorge Santos, que esteve aqui no controle técnico de todo este webinar e que permitiu que o mesmo chegasse em boas condições aos mais de 2 centenas de pessoas que estiveram a assistir ao mesmo. Agradecer também aos nossos intervenientes, aos nossos palestrantes, às jovens, que são os principais destinatários de toda a nossa ação
E quando nós falamos muito aqui de old school approach, quando falamos em comunidade, quando falamos em currículo, quando falamos em cultura, o que tivemos hoje aqui foi genericamente essa demonstração clara. Quando nós pensamos na escola, quando pensamos na entidade externa, aqui representada pelo nosso conferencista, e por aquilo que o município, de alguma forma, tem feito também para que estas questões em Évora, em termos de mobilidade, possam ser sentidas e vividas pelos jovens. Dir-me-ão, mas isto é mais difícil de fazer noutras zonas do país? Sim, não terei dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isso, porque é evidente que há zonas muito mais planas. Évora tem uma morfologia, de certa forma, facilitada, mas tem também outras zonas, mesmo da própria cidade, que não são tão planas. E, portanto, com certeza que houve alternativas a esse nível e que nem todas as escolas poderão ter este tipo de solução e de proposta de solução, mas que esta é uma proposta de solução válida. E é válida em Évora, como pode ser válida em Viana do Castelo, no Mugadouro, em Castro Marim, em Lagos, em Lisboa. Portanto, temos é que encontrar, da mesma maneira que encontramos uma estratégia de educação para a cidadania em cada uma das escolas que seja consentânea com a realidade, a tal cultura, a tal currículo, a tal comunidade que está envolvida e que envolve todos estes alunos, temos que encontrar o modus operandi claro para fazer funcionar com os jovens, e sempre com os jovens e com a participação dele, iniciativas que permitam, nomeadamente, estas questões de uma mobilidade mais sustentável que tanto estamos hoje a pensar. Há pouco tempo participei também num outro webinar em que alguém da APA, da Associação Portuguesa do Ambiente, dizia o ambiente agora está na moda. E eu digo, bom, ainda bem que está na moda. Estas questões da moda são sempre umas questões que são agora e depois a seguir deixam de ser. Mas passados uns anos voltamos a usar, as senhoras agora usam outra vez aquelas saias de pregas que a minha mãe usava há 40 anos atrás, não é? Portanto, há modas que voltam. Nós o que queríamos é que este ambiente, este desenvolvimento sustentável, não passasse de moda e tentasse ser aqui no tempo ele também disseminado e protelado. Quando falamos de segurança rodoviária, objetivamente, não podemos deixar de falar de objetivos de desenvolvimento sustentável, não deixamos de falar de ambiente, não deixamos de falar de interculturalidade, não deixamos de falar de direitos humanos, não deixamos de falar de risco. Tudo isto são domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E, portanto, esta postura que temos neste webinar, e que foi aqui muito bem vincada pelos conferencistas, é a tentativa de envolver a comunidade. E como costumamos muitas vezes dizer, sem comunicação não há envolvimento. Haver uma comunicação clara, trazida do exterior, que, enfim, muitas vezes não traz muita coisa, não acrescenta muito, mas que é uma visão externa. E essa visão externa tem como grande vantagem o facto de nós não estarmos envolvidos emocionalmente com a situação. E isso permite que consigamos, de alguma maneira, ter um distanciamento maior quando fazemos a análise. Portanto, continuaremos com os webinars aqui na Direção-Geral da Educação sobre vários temas e tentaremos, de alguma maneira, que os temas sejam do vosso agrado. É esse o desafio que fica e a todos os que participaram hoje, o meu muito obrigado em nome da Direção-Geral da Educação. Até um destes dias. Muito obrigado.